abraço a todos os ouvintes, satisfação, amigo, poder estar falando com você, estamos aí à disposição. Primeiro, lhe parabenizar pela a recondução, né, à Assembleia Legislativa de Pernambuco, né, você teve uma votação expressiva sendo reconduzido, né, para a Alep, parabéns, né, inicialmente. E deputado, eu queria que você pudesse falar desse momento de segundo turno, né, a gente viu a movimentação do PT, né, o PT decidiu então marchar com a Marília Reis, né, o que foi primordial, né, para bater esse martelo desse apoio, deputado Doriel Barros? Primeiro agradecer a você aí pelo cumprimentar, agradecer pelos parabéns aí, foi uma vitória importante nossa, tivemos o nosso mandato avaliado pela população de Pernambuco e agradeço a todos que confiaram mais uma vez e inclusive a todos os eleitores e eleitoras aí de Serra Talhada, abraçar em nome de todas as lideranças que tiveram conosco, do sindicato aí de Fabinho, da nossa presidenta Yara, de todas as lideranças que compõem aí o nosso grupo político. Então, agradecer muito e agora é trabalhar e devolver esse apoio que a gente teve com muito trabalho. Eu tenho certeza que serão 4 anos de muita luta. Eu queria também abraçar a nossa prefeita Márcia Conrado, presidenta do PT Cleonice, já falei, nossa querida companheira Yara, que é presidente do sindicato. Dizer, Tony, que a gente tomou essa decisão muito afinado com o presidente Lula. O presidente Lula teve uma posição também de apoio à candidata Marília, e nós aqui do PT também entendemos que era o caminho do PT estadual definir também esse apoio. Então aprovamos aqui na executiva encaminhar nessa direção, estamos trabalhando com esse objetivo e claro que no segundo turno você tem uma conjuntura que ela é bastante diferenciada, então a gente sabe que nós estávamos numa candidatura de governo do estado que tinha Danilo Cabral como candidato a governador apoiado pelo PT, apoiado pelo presidente Lula, e diante de não chegarmos ao segundo turno, o PT e também o próprio PSB trabalhou muito no sentido de fazer uma orientação política, mas também respeitando algumas situações locais que muitas vezes não permitiam ou não permitem todo mundo seguir nesse mesmo entendimento que foi construído aqui a nível estadual. No primeiro turno nós tivemos uma decisão do partido que foi a partir de um encontro deliberativo, agora não é uma deliberação, é apenas uma orientação. Então nós estamos trabalhando para que a gente possa realmente ampliar a votação do presidente Lula, que essa é a prioridade número 1 nossa, ampliar de 65% para 75% a votação de Lula em Pernambuco e ao mesmo tempo, evidente, trabalhar para eleger a nossa companheira Marília Reis como governadora, mas respeitando algumas situações locais em relação a apoio a outra candidatura a governadora. Esse foi o entendimento tirado aqui pelo nosso partido, Tony. Isso, era justamente a minha próxima pergunta, porque antes do apoio oficial, né, a prefeita Márcia Conrado, ela divulgou ontem nas suas redes sociais, que inclusive uma foto com a candidata Raquel Lira, dizendo que vai, né, apoiá-la nesse segundo turno. E aí quando o senhor fala, entendendo essas, vamos dizer assim, disposições no âmbito local de cada cidade, a gente viu, né, por exemplo, que além da prefeita Márcia Conrado de Serra Talhada, nós tivemos o prefeito de Águas Belas, né, da sua cidade natal, o Luiz Haroldo, também declarando apoio a Raquel Lira. Isso, de alguma forma, incomoda o PT estadual, presidente? Aqui estava muito naquela especulação, olha, o PT não liberou, né? O PT deliberou pelo apoio a Marília, mas não liberou ninguém. E aí, quando o senhor fala que apenas foi uma recomendação, é por aí mesmo, né? Ou cria algum tipo de aresta, quadros tão importantes, a exemplo de Márcia Conrado e Luiz Haroldo de Águas Belas, indo em caminhos diferentes do que o PT nacional, o PT estadual definiu em reunião?
Veja, Tony, diferente do primeiro turno, quando foi um processo deliberativo de construção que estava em curso da candidatura, a gente estava com a posição muito clara de que não iria permitir nenhuma posição contrária à candidatura, e você sabe que houve, inclusive, algumas posições da direção estadual em relação a isso. Nesse segundo turno, esse debate foi construído, a deliberação, aliás, o encaminhamento feito na executiva já foi a partir de entendimentos que nós tínhamos em relação a situações que já estavam apresentadas e problemas que teriam dificuldades locais para a gente fechar em torno de um único nome e tirar isso como uma deliberação. Então, na própria executiva, quando nós encaminhamos, a gente já colocava de que teria situações que poderia não permitir que alguns municípios acompanhassem esse encaminhamento, mas que seria respeitado, diferente do encaminhamento que foi feito no primeiro turno. Então, a gente não mudou de maneira alguma o nosso entendimento em relação a cada passo de encaminhamento que foi feito, entendeu? Então, nós esperamos poder, respeitando as situações locais, como você disse, nós temos 4 prefeitos em Pernambuco, tem 2 que estão apoiando a candidatura de Marília e tem 2 que estão apoiando a candidatura de Raquel, mas os 4, né, que não poderia ser diferente, estão todos empenhados para que a gente consiga, em cada município, ampliar ainda mais a votação do presidente Lula. Tem uma coisa importante que a candidata Raquel também não declarou apoio nem a uma candidatura nem a outra, significa também que o Bolsonaro não terá palanque aqui em Pernambuco. Então nós estamos muito firmes nessa caminhada nossa aqui no estado. Lula vai estar amanhã em Pernambuco, então nós estamos confiantes que é possível ampliar a votação de Lula, e é evidente eu tenho uma avaliação, né, e nós do PT aqui estadual fazemos uma avaliação que a candidatura de Marília ela se aproxima mais com aquilo que a gente espera para o estado de Pernambuco, e portanto estamos trabalhando para eleger a governadora Marília, para que a gente consiga a partir daí tirar uma série de coisas que precisam ser colocadas na prática. E a FETAP, que eu sou da base da FETAP, teve uma reunião também com Marília, apresentou os pontos de pauta de compromisso para a agricultura familiar. Então, como parlamentar, eu estou apoiando a governadora Marília e como presidente do PT também, trabalhando para que a nossa base também possa, aonde não tiver dificuldades locais políticas que não permita caminharmos juntos, a gente tentar unir o máximo que a gente puder no estado para levar esse voto para Marília Reis governadora e Lula presidente. Presidente Doriel, para a gente fechar nesse tema, né? Outra questão também que acho que precisa o senhor como presidente também trazer à tona sobre as arestas, né? Entre PT estadual, leia-se Humberto Costa, senador da República, com a candidata Marília Reis, isso num passado muito recente. E a gente viu que houve um entendimento entre a Marília e entre o PT nesse segundo turno. Ficou para trás, né? Aquelas arestas, inclusive até durante a campanha a gente teve a Tereza Leitão dando algumas cutucadas na Marília, enfim, o próprio PT, né, em algumas ocasiões acabou dando aquela cutucada no primeiro turno. Essas situações de primeiro turno foram superadas para esse entendimento no segundo? Veja, Tony, nós tivemos um diálogo com Marília antes da executiva definir o apoio. Houve uma reunião com ela que para justamente colocar algumas questões que havia de questionamentos de muitos dirigentes sobre algumas coisas que a gente avaliou que não deveriam ter ocorrido, que precisava ter um olhar e um entendimento diferente de Marília em relação ao PT. Deputado, está me ouvindo? Precisa construir daqui para frente, alguns equívocos e alguns erros que ocorreram, eles precisam ser superados, porque o que nos une nesse momento é algo muito maior do que
algumas dificuldades que a gente vem a ter internamente, porque o que está em jogo é um projeto de país. Então a gente precisa fortalecer o presidente Lula, e a definição de Marília pelo apoio, como já vem desde o primeiro turno, é fundamental para a gente poder ter um palanque aqui em Pernambuco do presidente Lula. Eu acho que diante dessa situação o PT jamais poderia ficar em cima do muro sem ter uma posição, sem ter uma orientação para a sua base. Então, por isso que nós conversamos claramente com Marília, pontuamos algumas questões e nós assumimos e ela assumiu um compromisso político de que, eleita governadora, o PT, de fato, será um partido valorizado, reconhecido, e será tratado com todo o respeito que a gente entende que merece receber de um governo do Estado. Então, nós estamos, todo mundo aqui da Executiva, o PT, nesse compromisso de trabalhar para a gente poder levar o máximo de votos para Marília e, evidentemente, dar a maior votação aqui em Pernambuco, mais do que o que nós tivemos no primeiro turno ao presidente Lula. Presidente Doriel Barros, o senhor já até falava agora há pouco sobre a questão dessa agenda do ex-presidente Lula aqui em Pernambuco, né? Ele volta a Pernambuco, mas desta vez para o palanque, né, da Marília Reis, e ele está fazendo isso em cidades que tem, em estados, melhor dizendo, que tem segundo turno, né? Bahia, ele já esteve na Bahia, hoje já estava em Sergipe, e ele chega amanhã aqui em Pernambuco. Como é que vai ser feito esse evento? O intuito é alavancar mesmo a candidatura da Marília, que começou, segundo o IPEC, atrás, né? 50 da Raquel, 42 da Marília. O intuito é esse mesmo, alavancar esse segundo turno para Marília. Como é que vai ser esse cronograma, essa agenda do presidente Lula aqui em Pernambuco? Veja, o presidente Lula chega hoje ainda à noite e pernoite em Recife, e amanhã vai dar uma coletiva logo cedo e depois vai fazer a caminhada. A gente tem, pela programação, a concentração começando às 10 horas, então ele vai fazer uma caminhada de um percurso e meio, mais ou menos, no centro aqui de Recife, e encerra com uma fala política dele e da governadora Marília Reis. Então terão essas duas falas no final, encerramento, espécie de um comício, onde ele fala para a população de Pernambuco e a governadora Marília, porque o objetivo da vinda do Lula aqui está muito claro, que é justamente agradecer aos pernambucanos pela excelente votação que ele teve aqui no seu estado, pedir novamente o engajamento de todo mundo para que ele possa repetir ou ampliar sua votação, e vem também claramente fazer a declaração de apoio aqui no estado à governadora Marília Reis. Então ela vai estar com ele nessa caminhada, né, durante esse percurso, e vai também estar com ele no momento da fala política do comício. Então acho que a expectativa que está em torno dessa vinda do Lula é uma expectativa grande. Nós imaginamos que Recife vai ter uma multidão para querer abraçar o presidente Lula, para ver o presidente Lula. Está vindo gente de todo o estado de Pernambuco que quer vir para cá. Eu quero aproveitar a oportunidade também e convidar a quem puder vir para Recife, participar desse momento. É um momento importante da vida política do nosso país. Poder dizer, presidente Lula, estamos juntos, vim aqui participar, fazer sua presença, será realmente um momento muito único aqui para o nosso estado de Pernambuco. Então essa é a expectativa e é isso que o presidente Lula vem fazer em Pernambuco. O Zé Pereira, né, que já foi vereador aqui na nossa cidade, Doriel Barros está lhe parabenizando, né, por ter chegado mais uma vez aí à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele só não concorda com uma coisa, com essa liberação. Sim. Ele está dizendo aqui como é que o PT libera, né, as lideranças para votar no PSDB, que foi e ainda é um dos maiores inimigos políticos do PT. Ele só não concordou com essa parte aí, mas está lhe parabenizando pela a vitória nas eleições no primeiro turno. Zé, queria abraçar o meu querido Zé, que já foi diretor do sindicato. Eu tive a honra de, junto com ele, fazer muitos assentamentos aí em Serra Talhada, um grande amigo que eu tenho. Um abraço, Zé. E só fazendo uma correção, não é uma liberação. A gente está dizendo que o PT fez uma orientação e, claro, vamos buscar respeitar algumas situações
locais onde há uma justificativa apresentada para a executiva, como foi feito, do porquê de uma posição política local. Mas a orientação do partido é para que a gente possa marchar o máximo com a candidatura de Marília. Doriel Barros, deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade, a gente agradece de antemão, né? Sempre solícito com a nossa equipe. Muito obrigado pela participação aqui no Sertão Notícias da Rádio Cultura FM. Tony, mais uma vez agradecer, amigo, pela oportunidade, parabenizá-lo pelo trabalho que você faz, pela forma séria que você comunica com a população, por isso você tem tanta audiência aí no teu programa. Mais uma vez fico feliz em poder estar participando e agradecer mais uma vez aí a toda a população de Serra Talhada pelo apoio, pela confiança mais uma vez no mandato do nosso movimento sindical, que teve aí uma atuação brilhante. Tenho a certeza que o deputado Doriel vai continuar trabalhando os 4 anos. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, muito obrigado aqui ao deputado, né? A gente que agradece pela disponibilidade.